Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal Soldando Patrimônio. Eu me chamo Richard e o tema de hoje, a pedido aqui de um companheiro, Marcelo Nunes, ele me mandou uma mensagem falando o seguinte: bom dia Richard, faz um vídeo pra gente contando como você se qualificou como soldador, se habilitou no inglês e saiu do Brasil para a Inglaterra e depois para o Canadá. Tranquilo, falo aqui sem problema, com riqueza de detalhes. Mas antes de eu começar aqui o conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, aperte o botãozinho do like aí e já sente com a gente aqui com o seu cafezinho, se você é uma pessoa que gosta de café assim como eu, ou toma o seu chá, pega seu biscoitinho aí também, senta com a gente aqui que o bate-papo vai ser um pouquinho longo. É muita coisa para contar, beleza? Mas não tem problema. Vamos lá. Eu sou de Brasília, Distrito Federal. Sou nascido e criado naquela cidade maravilhosa. Servi o quartel de 2002 a 2005. 2005 foi a época que eu dei baixa. Fui militar durante 3 anos. Quando eu dei baixa do quartel, eu estava sem direcionamento, eu estava sem nenhum rumo para o que eu iria fazer da minha vida. Inclusive, eu tinha acabado de ser pai também. Eu preciso ser provedor, eu preciso dar de comer para minha filha. Então eu sou filho de britânico. Eu digo que eu sou abençoado por Deus, eu sou abençoado com passaporte. Meu pai ele é inglês, britânico, minha mãe é brasileira. E então é o seguinte, ó, eu tenho 2 passaportes, eu tenho aqui o brasileiro, eu tenho o meu inglês. Em 2005, eu não tinha eu não tinha emprego, eu não tinha experiência, eu não tinha qualificação, então eu precisava tomar uma atitude. Eu fui para a Inglaterra em 2005. Na Inglaterra eu fiquei durante 12 anos na Inglaterra. E na Inglaterra foi onde eu estudei, eu me qualifiquei, adquiri experiência de vida. Em 2005 eu cheguei, eu fui trabalhar numa fábrica, trabalhei nessa fábrica 5 anos. Eu tive que trabalhar nessa fábrica 5 anos porque eu tinha as minhas prioridades, eu tinha que mandar dinheiro para o Brasil, eu tinha que sustentar minha filha e eu tinha que estudar também. Então, nesse período de transição, quando eu cheguei na Inglaterra, porque eu não tinha inglês fluente, eu também não era soldador. Então, como eu falei, eu não tinha qualificação nenhuma, precisava trabalhar, estava no começo da minha vida. Então, eu tive que ir para a escola de inglês para poder aperfeiçoar o inglês, porque o meu inglês ele era extremamente limitado. Eu não falava inglês naquela época, eu tinha aquele inglês de índio, eu nem sabia nem conjugar sequer os verbos no presente, no passado, no futuro, não conseguia nada disso. Então, eu fui para a escola, estudei durante 2 anos e meio aproximadamente, estudei o inglês e ali foi um divisor de águas onde eu aprendi a me comunicar e ao decorrer dos anos foi só aperfeiçoando. E eu precisei estudar também o inglês porque eu queria fazer um curso, eu queria estudar, mas como é que eu vou estudar, como é que eu vou para a faculdade, como é que eu vou para o college sem o inglês? Eu precisava de ter o vocabulário, eu precisava saber me comunicar, eu precisava saber ler, escrever, até mesmo para conversar com o professor, eu precisava de ter um inglês com um vocabulário rico, tanto na conjugação de verbos no passado, no presente, no futuro, para que eu pudesse ter um melhor diálogo. E foi por isso que eu fui para a escola. Então, depois de 2 anos e meio, trabalhando também, não foi uma tarefa fácil. Então, trabalhando, estudando, eu ia para a escola de inglês de manhã para depois trabalhar. Trabalhava o restante da manhã e à tarde e até o começo da noite. Chegava em casa no dia seguinte era a mesma coisa. O inglês era, eu nem me lembro direito se era 3 ou 4 vezes na semana. Eu acho que era 3 vezes na semana, mas era muito cansativo mesmo. Mas eu consegui. Depois que eu estudei inglês, eu precisava fazer um outro curso, até mesmo para poder mudar de nível. Eu sentia a necessidade muito grande de constância evolução. Eu precisava adquirir mais conhecimento, porque eu queria parar de trabalhar na fábrica, eu queria trabalhar menos, eu queria ganhar mais. E eu terminei o curso de inglês, então eu falei assim, vou fazer um curso de instrutor de academia. É uma área que eu gosto muito. Eu sempre fui um apaixonado por musculação, eu sempre fui um apaixonado pelo fisiculturismo, sempre gostei muito dessa área. Não cheguei a competir, mas já cheguei a me preparar para uma competição, para o Mr. Brito em 2013, embora eu me acabei me lesionando, então não cheguei nem a competir.
mas sempre gostei muito dessa área. Então, depois que eu fiz o curso de inglês, fiz o curso de instrutor de academia e logo depois do instrutor de academia, eu fiz o curso de personal trainer. Foi uma coisa maravilhosa na minha vida. Eu não exerço, eu exerci muito pouco a função de personal trainer, não exerço, não sei se eu vou exercer, justamente porque hoje eu tenho outro foco e já vou chegar até lá. Então, depois que eu terminei, você estava numa competição muito grande com outros profissionais e a demanda era muito baixa. E, de novo, né? Eu acabei de falar que eu sou um apaixonado pelo fisiculturismo, pela musculação. Eu sempre gostei de trabalhar com as minhas mãos, eu sempre fui muito bom de trabalhar com as minhas mãos. Eu sempre gostei de, como terapia, sabe? Trabalhar com madeira, com metal, eu sempre fui muito bom, né? Mesmo você limitado com ferramentas, mas eu sempre tive uma facilidade muito vasta de lidar com isso. Então tem um programa na escola, no college, onde você pede uma entrevista com eles, onde você fala das suas habilidades, o que você consegue fazer, e durante essa entrevista eles vão te aconselhando o que você poderia fazer. Então eu fui aconselhado a trabalhar na área de soldagem. Então eu fui buscar a escola de solda perto da minha casa. Então fui lá falar com o professor da escola de solda. Eles estavam abrindo a última turma, porque já não era uma função tão procurada. Era muita gente da década de 80, de 70 estava se aposentando. Então eles estavam abrindo a última turma, eles iriam fechar a turma e eu estava extremamente interessado. Essa turma começou em 2010 e foi até 2013, foram 3 anos de curso na escola de soldagem. Então eu passei por nível 1, fui aceito na escola, fiz uma provinha, fui aceito na escola, tive que fazer a proficiência do inglês porque eu precisava me comunicar, então consegui passar tanto na escrita quanto na fala. Tive um teste de matemática também, consegui passar também, graças a Deus. E ali eu comecei a minha jornada dentro da solda. Era uma coisa extremamente nova, eu não tinha nenhum conhecimento da parte de soldagem, então passei pelo nível 1, nível 2, nível 3, lembrando que cada nível demora 12 meses, é um ano de curso. E no nível 1, a gente aprende aí sobre as ligas, os eletrodos, os tipos de solda, a gente aprende aí a solda TIG, a solda MIG, a solda do eletrodo revestido, né? A gente aprende aí a solda submergida, embora tenha a solda subaquática, que debaixo d'água, tem a solda submergida, que a solda submergida eu vou falar aqui um pouquinho, né? Na parte técnica. A solda submergida é aquela solda geralmente feita nas tubulações, é uma máquina, a tubulação ela vai girando, aí você tem o arame, é como se fosse uma MIG, é uma MIG ali, o arame da MIG, e tem um pozinho ali, um granulado que vai caindo, que aquilo ali é o fluxo que protege o arco. É uma solda de altíssima qualidade, porém, pelo mesmo jeito que tem uma qualidade, ela tem um estresse muito grande. Então, geralmente falando, dependendo da peça que é soldada com a solda submergida, ela tem que passar por um tratamento térmico justamente para poder aliviar todo o estresse que ela tem, tá bom? Só estou falando essa parte técnica aqui, pessoal, porque de repente tem alguém que está nos assistindo aqui e não tem esse conhecimento da solda, então a gente está passando aqui com um pouco mais de técnica para que a pessoa possa ter um pouco mais de entendimento, tá? No nível 2 a gente aprende aqui, aprendemos no nível 1, mas no nível 2 a gente já começa a aprender as partes de posições de solda. Então você não solda só aquela solda downhand, ou seja, em cima de mesa, ou aquela coisa que você está tudo na parte horizontal. A gente começa a aprender a soldar na vertical, que no Brasil chama-se de ascendente e ponta cabeça, com eletrodo 6010, 6013 e 7018. E de novo, eu vou falar aqui de uma forma técnica, tá? Lembrando que os eletrodos 6010, 7018 e 6013, o 6013, pessoal, é um eletrodo de baixa penetração, porém você tem como adquirir uma boa, ótima qualidade com ele. É muito utilizado aí no Brasil o 6013. O eletrodo 7018, ele é um eletrodo de média a alta penetração, porém ele tem um divisor aí. O eletrodo 7018, ele é um eletrodo para você soldar em todas as posições, mas ele é um eletrodo de baixo hidrogênio e ele é um eletrodo que adiciona propriedades metálicas
dentro da estrutura que você está soldando. Por isso que ele é muito utilizado em enchimento de tubulações de alta pressão, ele é muito utilizado também em estruturas metálicas, porque ele é justamente estrutural, ele adiciona propriedades. Quando a estrutura está passando por um estresse muito grande, a solda, na fundição da solda, ela adiciona, perdão, ela adiciona propriedades dentro daquela junção que está sendo fundida, tá bom? E o eletrodo 6010, tomar aqui um cafezinho, e o eletrodo 6010 ele é um eletrodo de alta penetração. Porém, ele é um eletrodo de celulose, ou seja, quando a gente risca o arco com o eletrodo 60, o 6013, ou 7014, ou 7018, o arco, a poça de fusão, ela fica ali, né, localizada. Você consegue controlar ela. Agora, o 6010, ele é um eletrodo de celulose, ou seja, ele é um eletrodo que ele assopra o arco. Então, ele realmente ele penetra, ele funde, ele parece, ele lembra o eletrodo de goivagem. O eletrodo em inglês chama-se de gouging. É o eletrodo de goivagem, é muito utilizado na construção naval, nas tubulações de alta pressão, justamente para remover quando há escória presa, ou algum buraco, ou alguma trinca, ou alguma imperfeição na solda. A gente utiliza esse eletrodo, é chamado eletrodo de grafite, justamente para fazer remoção. Tem casos que a gente utiliza para fazer corte de peça também, então ele é muito utilizado para isso. E o eletrodo de celulose, ele lembra isso, ele lembra um pouco, só que numa versão bem mais fraca. Então, é um eletrodo de altíssima penetração e é utilizado em todas as posições também. Você pode subir como você pode descer. Nas tubulações de alta pressão, ele é muito utilizado naquela posição do relógio. Você começa do 12 para o 6. Geralmente é 2 soldadores, uma tubulação grande, são 2 soldadores, um de cada lado. Começa no 12 e desce para o 6. É isso que é utilizado. Beleza, pessoal? E é isso. De novo, desculpa, eu não estou querendo demonstrar conhecimento, não é isso. Mas de repente uma pessoa que está me assistindo aqui, ela é leiga, ela não tem o conhecimento da solda, e para que ela possa ter um pouco mais de claridade nessas informações, é por isso que eu estou falando aqui com essa linguagem técnica, tá bom? Deixando isso aqui muito bem claro. Então, no terceiro ano, a gente começa a estudar mais cálculos, cálculo de volume de solda, metalurgia. A gente começa a estudar muito mais aprofundado as ligas metálicas no nível 3. É uma parte muito mais acadêmica da engenharia de soldagem. E foi uma coisa muito legal que eu fiz, eu gostei muito. 13 pessoas começaram esse curso e somente 4, e eu me sinto privilegiado porque eu fui uma das 4 pessoas que consegui concluir esse curso. Não foi um curso fácil, foi um curso bem difícil, mas eu sou muito grato pelo diploma, porque esse diploma ele me abençoou de várias formas durante todos esses anos, me abençoa até hoje. Quando eu terminei o nível 3, ou mais ou menos faltando assim um mês para terminar o nível 3 e a gente se formar, surgiu uma oportunidade de você fazer o Work Experience. O que é o Work Experience? Lá na Inglaterra, gente, você tem uma coisa assim, que quando você está para se formar, seja lá em que segmento que você vai se formar, em que área seja, a escola mesmo, ela providencia uma instituição, uma empresa, para que você possa ir lá, para que você possa adquirir experiência. E dependendo da empresa, se eles tiverem vaga, eles abrem até para que você possa permanecer com eles. E existe um lugar lá na área da soldagem chamado Barrow Shipyard, construção naval. Só que ele não fabrica navios, eles fabricam submarinos. Todos os submarinos da coroa britânica são fabricados lá em Barrow. Eu tive o privilégio de ter 2 meses de work experience, de ter experiência lá. Eu não tenho nenhuma foto, eu não tenho nenhum vídeo, nada, até mesmo porque no dia que a gente foi fazer a excursão lá, o pessoal do college, quando a gente foi fazer a excursão, nós tínhamos que deixar o nosso telefone lá numa caixinha, não podíamos entrar dentro com o telefone, tinha um detector de metais, era uma coisa muito bem restrita, mas eu me lembro muito bem de como foi o tour, como foi lá o passeio,
e eu posso até simplesmente fazer um outro vídeo, uma outra hora, explicando em detalhes, desenhando como é que era, como funcionava, tudo. Eu aprendi tudo, foi uma coisa muito legal, foi um divisor de águas dentro dessa área de solda. Então é isso. Quando eu terminei, não tinha vaga, eles não estavam, o quadro de funcionários estava cheio, então eu não tive oportunidade de continuar com eles. Era até uma coisa que eu queria continuar. O salário não era ruim, era um salário muito bom, mas eu fui indicado para trabalhar numa empresa chamada Rallis. Essa empresa, eles fabricavam clamps. Clamps, normalmente numa plataforma de petróleo, eles têm vários ganchos e esses ganchos você é preso por uma argola, essa argola está presa a uma corrente, a um guindaste, e aqui você tem como se fosse uma manivela, pode ser manual como pode ser com uma máquina, essa manivela você abre ou você fecha, e aí você pode segurar uma viga metálica, alguma coisa. Então a gente fabricava essas peças para as plataformas de petróleo. Só para você entender, todas essas peças, depois que elas eram soldadas, nós tínhamos que estampar as nossas iniciais. Cada soldador que trabalhava com a montagem e com a soldagem, nós tínhamos que estampar as nossas iniciais. Era tudo documentado, era tudo radiografado. Nós tínhamos que fazer isso, porque se no futuro tivesse algum problema, voltavam para o soldador e o soldador teria que refazer os reparos, entendeu? Graças a Deus eu trabalhei nessa empresa durante um ano e eu nunca tive nenhum problema, graças a Deus. Depois desse trabalho, eu fui chamado para tubulação de alta pressão no Power Station. Para quem não sabe o que é Power Station é a usina. Essas são as usinas de carvão que geram energias. Existe usinas até hoje na Inglaterra de carvão, são poucas. Eu trabalhei no Boiler House, que é a parte onde você tem as tubulações de vapor, o vapor de alta pressão, e são tubulações de 3 polegadas de espessura, e muitas delas porque o vapor vai passando, e ao decorrer dos anos que o vapor vai passando, o vapor ele vai corroendo o metal por dentro, então ela vai afinando. Então tinha setores que a gente tinha que cortar essas tubulações e colocar tubulações novas, e iam soldando, e a cada 2 anos você tinha que fazer essa renovação das tubulações. Outro lugar foi um excelente lugar que eu trabalhei, com uma experiência muito legal. Eu conheci muita gente muito mais velha, pessoas que já tinham lá 30 anos de experiência, e foi muito legal estar com essas pessoas, porque a gente vai aprendendo muita coisa também. Do mesmo jeito que a gente vai aprendendo, os anos vão passando para a gente vai passando experiência para outras pessoas também. Então foi muito legal mesmo. Eu fiquei na tubulação de 2013 a 2014, foi muito legal. Quando eu terminei esse contrato, parece que tinha outro, mas depois foi adiado. E nesse que foi adiado, eu fui chamado para trabalhar nas estruturas metálicas. Eu tinha feito um contato lá na tubulação, e aí eu fui para a estrutura metálica. E da estrutura metálica eu fui para essa parte de finishing, que é a parte dentro das casas, para fazer escada, fazer até estruturas metálicas dentro das casas também. Existem casas aí que são feitas na estrutura metálica. Você tem estruturas metálicas que passam, né, de forma transversal nos tetos das casas. Então a gente estava trabalhando com isso e foi muito legal mesmo. Então trabalhei em vários segmentos. Sempre ia para o Brasil no final do ano, e em 2017 eu decidi voltar para o Brasil depois de 12 anos. Mesmo que eu ia, né, passar Natal com a família, mas eu senti que eu estava precisando dar um tempo no Brasil, dar um tempo em casa. Eu já estava muitos anos longe da minha família, e eu acabei me casei em 2018 e decidi ficar no Brasil. Trabalhei no Brasil em vários segmentos, porém eu não morei mais em Brasília. Eu morava em São Paulo, na zona norte de São Paulo, e sempre busquei informação sobre o Canadá, até mesmo quando eu estava na Inglaterra, 2015. Eu sempre busquei muita informação. Naquela época eu já não ganhava mal, eu era muito bem remunerado pelo que eu fazia, e eu estava sempre em busca de algo melhor, sempre estava buscando algo a mais. E nessa de buscar informação, o Canadá ele sempre foi muito bem falado, muito bem visto, né, fora do Canadá.
olha, para você que tem um trade, ou seja, para você que é carpinteiro, soldador, no Canadá você vai ganhar muito bem, você será muito bem remunerado. O Canadá estava com uma escassez muito grande de mão de obra, até hoje tem isso, isso é verdade, mas hoje a gente tem um outro problema que é a remuneração. Eles não estão mais remunerando bem, os profissionais eles não são mais tão bem remunerados quanto talvez já foram no passado. Hoje a gente tem um problema muito grande com isso, devido ao alto custo de vida, a inflação e as altas taxas de juros que porventura parece que estão para baixar. Então, nessa coisa de pesquisar, né, nesses meados de 2015, eu ainda estava na Inglaterra, pesquisando, voltei para o Brasil, continuei pesquisando, embora como eu estava vivendo um momento novo da minha vida, estava casado, eu estava trabalhando em outro segmento, então eu deixei essa vontade de ir para o Canadá um pouco adormecida, deixei ela um pouco de lado, mas à medida que a gente vai passando por alguns desafios no Brasil, né, você que está me assistindo, você sabe do que eu estou falando, então, à medida que a gente vai passando por alguns desafios, algumas dificuldades, então a gente começa a repensar. Então, aquela vontade que eu tinha de ir para o Canadá, ela começou a reacender dentro de mim. E eu comecei a buscar novas informações. E chegou um momento que eu falei assim, quem quer saber? Eu não vou para Canadá, não vou para lugar nenhum. 2019 eu já estava com as minhas malas prontas, eu ia voltar para a Inglaterra. Dezembro de 2019 eu já estava com mala pronta, uma passagem comprada. E simplesmente aconteceu aí desse negócio da pandemia, começaram a falar da pandemia, e em questões assim de 3 dias os aeroportos fecharam, tudo fechou, na Inglaterra fechou também, e na minha cabeça, na minha concepção, olha só como é que é, eu estava idealizando, criando na minha cabeça de que a pandemia ela só ia durar em torno de 1 mês a 2 meses, mas a gente ficou nisso daí, embora 2 anos, né? Ficamos na pandemia durante 2 anos. E nesses 2 anos, para que eu não pudesse enlouquecer, eu comecei a forjar facas, forjei uma espada. Inclusive, no final desse vídeo que eu vou deixar, eu criei um outro perfil no Instagram, ou seja, eu tenho um perfil com o meu nome, onde eu falo sobre saúde emocional, inteligência, eu procuro falar sobre você se tornar uma pessoa melhor, eu falo sobre psicanálise, que é um assunto que eu estou estudando hoje. Eu estou na reta final da minha pós-graduação em neuropsicanálise. Eu comecei a estudar isso desde 2022 e terminando a minha pós-graduação, muito provável, eu já vou emendar no mestrado. É uma coisa que tem me ajudado muito, foi um divisor de águas. Eu me apaixonei pela psicanálise. Eu criei um logo, que é uma bigorna, vou deixar aqui na descrição. Se você tiver interesse de visitar lá o perfil no Instagram, lá eu divulgo todos os meus trabalhos, tanto da solda, tudo que eu faço. Então, nessa trajetória novamente de pesquisar sobre o Canadá, então, como eu estava na pandemia, durante a noite eu pesquisava sobre o Canadá, durante a manhã, fim de semana, pesquisava sobre o Canadá. Aquela vontade de voltar ao Canadá tinha reacendido e, de novo, era muito bem falado, né, o Canadá, etc, etc. E comecei a aplicar, preparei meu currículo, eu comecei a aplicar para várias empresas. Eu acho que eu fiquei aplicando para o Canadá em torno de uns 6 meses. 6 meses, 8 meses no máximo fiquei. Eu não contei, para ser sincero. Também não importa, a gente estava na pandemia. Então, eu fiquei lá aplicando, mandava, e algumas empresas entravam em contato, faziam umas perguntas, tal. Um belo dia, eu fui contactado por uma empresa, que eu não vou divulgar o nome, e essa empresa queria fazer uma entrevista. Eu tive uma pré-entrevista com ela, depois eu tive uma entrevista, uma segunda entrevista. Dentro dessa entrevista nós acordamos um valor, nós acordamos várias coisas, e eu recebi a job offer e eu vim para cá já empregado, vim para o Canadá empregado, graças a Deus. Eu não queria vir para o Canadá com visto de turista, e deixando aqui muito bem claro que eu não estou desmerecendo quem opta tirar seu visto de turista e vir para cá e fica aí. Cada um é cada um, cada pessoa é cada pessoa, mas eu não queria isso para mim. Então, porque na minha cabeça eu penso o seguinte: se você vindo documentado, você já vai ter desafios e dificuldades. Se você não está documentado e com respaldo, eu acho que a dificuldade vai ser maior. Então foi isso que me fez tomar a decisão de chegar aqui empregado. Demorou, foi um caminho mais demorado, mas assim eu consegui, entendeu? E se eu consigo, você também consegue, tá?
tá? É isso. Então cheguei aqui no Canadá e depois que eu cheguei no Canadá foi uma experiência maravilhosa, foi muito legal. Cheguei aqui e tal, comecei a trabalhar, mas ao decorrer do meu dia a dia, ao decorrer que eu estava vivendo no Canadá, eu comecei a me deparar com uma realidade da qual a rede social não estava contando. Aquilo que estava sendo dito no YouTube por algumas pessoas, né, que eu não vou ficar mencionando nomes, várias coisas que estavam sendo mencionadas não era aquela verdade que estava sendo contada. E lembrando que um dia, novamente pessoal, um dia eu estava aí do outro lado, hoje eu estou desse lado. Então eu pensei comigo, quando eu estava buscando informação, eu não vi nenhum soldador. Tem alguns soldadores que estão divulgando o seu trabalho e tal, etc. Sim, mas ninguém chegou e falou, olha, a situação aqui é essa. E eu busquei essa informação, não tinha essa informação, e por eu ter chegado aqui, ou seja, eu estava numa outra situação aí do outro lado da câmera, hoje eu estou desse lado, então eu falei, eu vou criar um canal onde eu vou dizer o que realmente está acontecendo. E aqui eu estou dizendo. Tem pessoas que chegam aqui com 6 meses e a pessoa deslancha? Tem, mas isso vai depender da sua desenvoltura, vai depender de em que condição que você chegou, vai depender de como, se você tem um inglês, vai depender de em que área você está chegando, vai depender da sua desenvoltura como pessoa e como profissional. Não é que uma coisa acontece com uma pessoa, significa que vai acontecer com todo mundo. Não, gente. Cada caso é um caso de ser analisado. Entendeu? Então, assim, o meu objetivo aqui é compartilhar a experiência, é compartilhar a minha vivência, é compartilhar a minha percepção. E, em hipótese alguma, eu desejo ficar aqui enchendo linguiça. Lembrando, pessoal, que a gente não está aqui para meter pau no Canadá. O Canadá, ele está me abençoando. Ele tem me abençoado nesses últimos 2 anos e meio que eu estou aqui. Tem os seus problemas? Claro que tem. Tem vários problemas aí. E eu vou até comentar aqui uma coisa a respeito da solda, que eu fiz um vídeo anteriormente respondendo uma pessoa que me mandou uma mensagem, pediu para que eu fizesse um vídeo falando a respeito sobre essa coisa de recrutamento, que tem muitas empresas que estão indo no Brasil, estão recrutando profissionais, mas eles estão oferecendo uma merda de salário. Desculpa falar isso, mas o salário não está bom para um soldador. Eu venho de uma linha, eu quero deixar uma coisa muito bem clara, eu venho de uma linha aonde soldador, ele coloca solda, ponto final. O soldador, ele não corta, ele não lixa, ele não prepara, ele não faz nada. O máximo que um soldador, falando de tubulação de alta pressão, ou se for somente tubo, deixando isso muito bem claro, eu tenho experiência com isso, trabalhei 5 anos em tubulação, deixando bem claro, a linha dos soldadores mais antigos, talvez seja na parte mais moderna, hoje mudou, mas eu venho de uma linha o seguinte: soldador coloca solda, ponto final. Ele não corta, ele não lixa, ele não desbasta, ele não dá acabamento, ele não faz nada, ele só coloca solda, ponto final. O máximo que o soldador faz é o seguinte: no momento que ele está colocando pasta de raiz, aonde foi ponteado, presta atenção, pega a visão, aonde foi ponteado para você segurar na posição, aí você dá uma lixadinha com o disco de corte, você lixa ali, come um pouquinho, porque quando você vem retomando o cordão, e às vezes a gente faz assim, por exemplo, você terminou o cordão, você está aqui na tubulação, você está soldando, parou aqui, aonde você parou e tem um ponto aqui, aonde a tubulação ela foi segura, está sendo presa, o que a gente costuma fazer? Você coloca o disco de corte, você esmerila, desbasta ali um pouquinho, isso o soldador pode fazer, tá? Há casos. Ele tira um pouquinho ali e tira um pouquinho ali, ele faz como se fosse a ponta de um formão, que a gente chama ponta de formão. A gente corta ali um pouquinho, porque na hora que ele abrir o arco, ele desce ali, a solda com a poça de fusão, ela já emenda, já funde e você já continua penetrando. Isso falando de solda de tubulação, onde você tem ali, ó, o bisel aberto, tá? Aonde quando você fecha, você tem que ver a raiz toda penetrada por dentro, entendeu? Se tratando disso. Agora, hoje, o soldador, ele tem que soldar, ele tem que cortar, ele tem que preparar, ele tem que lixar, ele tem que tirar a medida, ele tem que dar acabamento. Porra, por $25 a hora, meu? Não, isso não tá bom não. Isso não tá bom não.
Se você vai receber $25 a hora somente para você soldar e mais nada, dependendo do que for, dependendo, de repente dá para conversar. O normal tem que ser de $30 para cima, 35 para cima, tá? Eu vou falar uma coisa aqui que aconteceu esses dias no grupo de WhatsApp aqui. Foi divulgada uma vaga de emprego aqui num grupo. Superintendente, para quem não sabe, e não estou desmerecendo, deixando isso muito bem claro, eu não estou desmerecendo a profissão porque eu também já fui, tá? Superintendente é nada mais nada menos, é como se fosse um zelador, um porteiro de prédio. É isso, tá? E de novo, eu não estou desmerecendo porque no Brasil eu trabalhei como porteiro de prédio também, tá? Então eu sei o que é. Deixando isso bem claro aqui para que ninguém venha aqui na rede social metralhar de comentário negativo, tá bom? Então, ó, superintendente, estavam precisando para essa semana um superintendente para trabalhar segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde, $22 a hora. O superintendente vai fazer uma coisa só, você vai ficar sentado apertando o botão, falando com o vizinho. Há casos que nem faz isso, só aperta o botão, abre e fecha a porta das 8 da tarde, das 8 da manhã até as 4 da tarde, ponto final. Agora, é $25 a hora para um cara que, poxa, tem uma qualificação específica, porque não é todo mundo que sabe mexer com solda e sabe fazer solda. Aí você tem que tirar a medida, você tem que preparar a peça, você tem que montar, você tem que cortar, você tem que lixar, você tem que desbastar e ainda dar acabamento e soldar. Você tem que fazer tudo por $25 a hora. Cara, você tinha que estar ganhando no mínimo aí $60 a hora se fosse para fazer isso. Peraí, quando você está soldando uma viga, se você estiver soldando uma tubulação de alta pressão, você está debaixo, cara, você tem uma responsabilidade muito grande. Há uma responsabilidade muito grande com a fundição do metal para aquele ali segurar, cara. Aí você vai ganhar 25 conto a hora, uma profissão que é maçante, é cansativo. É cansativo você trabalhar com solda. Aquele calor ali, dependendo do cenário, se é espaço confinado, tá em altura, tá em cima de escada, tá em cima de andaime. Aí você tá ali soldando. O cabo é pesado. Meu, o cabo dessa grossura aqui assim, velho. Entendeu? O cabo é pesado. Você tem que segurar o cabo com uma mão. Tem casos que você bota por cima de você o cabo. Aí você tá com um eletrodo de 4 milímetros. Você tá soldando aquilo ali, cansa, cara. Fora que aqui no Canadá, patrão fica aqui, ó. Principalmente se você estiver trabalhando para brasileiro. Cara, o cara tá ali, vambora. Meu, tudo é rápido. Tem que ser rápido. Tá demorando demais. Meu, esse trabalho aí demora tanto. Peraí. Você é soldador? Não. Sabe fazer solda? Não. Ah, mas eu sei ver se tá bom. É mesmo? Peraí, você não é soldador, você não sabe soldar, mas você sabe o tempo que demora para fazer uma solda? Principalmente se for no eletrodo. O eletrodo é um processo um pouco mais lento, porém ele adiciona uma qualidade muito boa no metal. Então assim, para você que está me assistindo, é para que você veja, não estou falando em hipótese alguma para que você não venha para cá. É para que você veja como é que as coisas funcionam aqui. Corra de brasileiro. Eu corro de brasileiro. Se eu puder não trabalhar para um brasileiro e trabalhar para um canadense, eu vou trabalhar para canadense. Eu corro de brasileiro. A realidade é essa. Então, assim, é rápido. Cara, não tem rápido. Se você vai entregar um serviço de qualidade, é o tempo que você precisa. Você não controla o arco. Você controla a amperagem da máquina. Sim, mas você não tem como controlar a fusão ali, cara. Existe uma velocidade que você conduz o eletrodo, e é uma parte técnica. Existe uma ciência que você não que você não tem totalmente o controle. E o povo aqui vai rápido, tá demorando demais, olha, não sei o que, tá te pagando uma merda de salário e ainda tá exigindo demais. Então é isso. Então, para fechar aqui, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Eu abri aqui, eu tenho um outro perfil, além do meu nome, só que na parte do meu nome a gente vai conversar sobre
inteligência emocional, saúde emocional, para que você possa ter percepção de você investir o seu dinheiro, de você se tornar uma pessoa melhor, de você adquirir conhecimento. E o Firecraft é onde eu faço meus trabalhos de solda, de customização, fabricação, tudo que eu já fiz, tem muita coisa para postar ainda, tá bom? Mas hoje eu tô querendo sair da solda. Hoje não mais eu quero ficar trabalhando com solda. Hoje eu me cansei de trabalhar com solda, embora é uma coisa que eu gosto de fazer, mas não mais eu quero trabalhar com solda, estou cansado de trabalhar com solda. Tanto é que eu estou seriamente pensando em me qualificar no CWI nível 1, nível 2. Eu já tenho o meu nível 1 da ASME, de inspeção de solda, me qualifiquei no Brasil. Não me qualifiquei na FBTS, perdão. Eu penso que é uma máfia danada esse negócio de se qualificar, porque não tem cabimento. Se você já fez um curso, fez uma prova, adquiriu um certificado, você passou no curso. Agora você tem que fazer uma qualificação. Peraí, se você vai qualificar, para que você fez um curso então? Fazia tudo em um, então. Paga a FBTS, faz o curso lá, se qualifica, acabou. Não tem cabimento. Aqui você faz um curso, você tem um certificado, você começa a trabalhar, ponto final. Na Inglaterra é a mesma coisa, você qualifica pela ASME. Eu tenho a ASME. Você qualificou pela ASME, você fez um curso, você tem seu certificado, acabou. Você começa a trabalhar e começa a receber por isso. Agora no Brasil é essa porra dessa máfia, desculpa estar falando dessa forma, mas essa máfia aí, que você tem que fazer o curso, você paga o curso não é barato, você paga um curso, se eu não me engano eu paguei não sei se foi 2.200 ou 2.600, uma coisa assim, para um pouco mais de um mês de aula, 142 horas de curso. E aí você faz o curso e ainda tem que se qualificar e as provas também não são cara, acho que dava 3 mil para 4 mil reais para você fazer todas as provas de ensaio visual, o LP, o MP, que é a partícula magnética. Então eu não sei, cara, eu não sei. Eu não sei se vale a pena, você tá me entendendo? Então eu tô compartilhando aqui a experiência. Eu tô na reta final, como eu falei, do meu curso de pós-graduação de neuropsicanálise. É muito provável que depois que eu terminar o curso de pós-graduação eu irei emendar no mestrado e também estou pensando hoje em sair da solda e mudar de profissão. Beleza, pessoal? Eu acho que eu me estiquei bastante, esse vídeo ficou bem longo, mas eu espero que de alguma forma, com a minha experiência aqui que eu divulguei com você, eu possa ter te ajudado de alguma forma, te inspirado. E se você tiver alguma pergunta, pode mandar aí nos comentários e assim que eu puder eu vou te responder, tá bom? Fique atento aí até os próximos vídeos. Estamos juntos. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.